Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod. E hoje nós vamos falar sobre a importância dos movimentos para a nossa vida como um todo. Um estudo publicado na revista The Lancet, em 2017, mostrou que pessoas que estão frequentemente em movimento, com pelo menos 150 minutos semanais de alguma atividade, como caminhada, vivem mais e correm menos risco de sofrer infarto e acidente vascular cerebral. A pesquisa foi baseada em dados de mais de 130 mil entrevistados, de 17 nações, incluindo o Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ausência de atividades físicas na rotina é o quarto maior causador de mortes no mundo, podendo matar mais de 3 milhões de pessoas todo ano. Além desses dados, a questão energética também é muito influenciada pelo movimento, e através da filosofia do yoga, conseguimos olhar de uma outra maneira para o movimento dos nossos corpos. Para nos contar mais sobre isso, nós convidamos a Fernanda Rengel, do Yoga Diário. A Fernanda tem 16 anos como professora de yoga e é fundadora do Yoga Diário, o curso online de yoga, e do Crystal Healing, o Yoga Studio, com mais de 2.100 alunas por todo o Brasil e mais de 80 mil seguidores nas redes sociais, juntando o YouTube e Instagram. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Natural Pod. E conta pra gente um pouquinho como os movimentos do yoga começaram na sua vida. Bom, muito obrigada, pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história com o yoga, tanto como praticante, como professora. O yoga, ele é algo que para sempre, ele vai ser, a gente vai ser sempre praticante e estudante de yoga. Então, para ser um bom professor, você tem que praticar, diferente de qualquer outra profissão, ele tem que fazer parte da sua vida. E para mim, ele começou quando eu tinha 23 anos, quando eu fazia faculdade de sistemas de informação aqui em Floripa. Eu tinha amigas que praticavam, elas estavam fazendo posturas invertidas na praia, e eu olhei e falei assim, nossa, que legal, eu também quero fazer isso. E pedi para elas, me ensina, e ficava brincando de fazer invertida na praia com elas. E até que um dia, uma delas foi fazer uma aula num estúdio, eu falei, me leva junto, quero ir para conhecer. E eu fui fazer essa primeira aula. Eu sempre tive muita curiosidade, mas eu não sabia direito o que era yoga, não sabia o que ia me aguardar nessa aula. Fui fazer a prática e eu me apaixonei pelo yoga, assim, pela prática. Eu me senti muito bem depois daquela prática e eu gostei muito, e foi desde então que eu não parei mais de praticar. Eu falo que foi amor à primeira prática. Mas eu não fui buscando algo em especial, assim, além da invertida mesmo, da parte física, Então, o que me chamou para o yoga foi mesmo essa questão física, assim, de fazer postura e tinha uma atração, mas não sabia muito bem aonde que eu estava me metendo, que buraco que eu estava me enfiando ali dentro dessa prática. Mas foi isso que me chamou a primeira vez para dentro do yoga. E aí depois, com o tempo, praticando, aí você começa a ver que as posturas são importantes, fazem parte da prática, mas elas vão revelando camadas mais internas e mais profundas. Então, a prática não é só isso, Tem outras técnicas, outras partes da prática ali, onde você vai aprendendo também a aquietar, a pausar, a olhar para dentro. E aí, nesses momentos, tudo aquilo que já estava ali começa a se revelar, No meu caso, por exemplo, foi um momento assim que eu percebi que eu não estava feliz, eu não estava bem,
eu tava ansiosa, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai levando, vai levando, vai levando. E aí quando você para de ficar voltada para esse mundo externo e você olha para dentro, você fala, tá, mas não tá legal assim. Né? E aí o yoga foi quem tipo, me fez ter essa pausa, esse momento de pausa, de olhar para dentro. E foi também o que me ajudou a me fortalecer para fazer as mudanças que eu precisava fazer. E no meu caso, foram mudanças assim, eu até em termos profissionais, né? Eu acabei acabei me formando em sistemas de informação, que era a minha faculdade, mas nunca atuei na área, né? Eu atuei cerca de 1 ano apenas e depois eu falei assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida. E na época eu já estava mais engajada no yoga, comecei a fazer uma formação profissional, e aí eu falei, bom, não tá legal como tá, eu vou me dedicar exclusivamente a isso. E aí eu me dediquei só ao yoga, tanto a praticar, comecei a dar aulas, e aí isso já faz mais de 15 anos. Ô Fê, e qualquer pessoa, mesmo com limitações físicas, podem praticar o yoga? Sim, sim. Qualquer pessoa pode praticar o yoga. Qualquer pessoa que queira praticar, né? Mesmo com as limitações físicas, é importante que ela tenha orientação profissional, porque a prática vai se adaptar, né? A gente pensa às vezes que é o aluno que tem que se adaptar à prática, mas no meu ponto de vista, é a prática que se adapta ao aluno. Então, um bom professor, ele sabe conduzir esse processo, né? Ele sabe adaptar, por exemplo, uma prática para quem tem uma hérnia de disco, né? Ou para quem tem qualquer tipo de limitação mesmo. Ou, por exemplo, é claro que uma prática para uma criança vai ser diferente da prática para um adulto. Né? Uma prática para uma pessoa de 80 anos também vai ser diferente da prática para um jovem de 20 anos. Então, assim, vai depender muito da vitalidade, vai depender dessa questão de limitações, mas se a gente pensar o yoga como a sua principal ferramenta, que é a meditação, qualquer pessoa pode praticar meditação. Né? Não tem muita limitação física que impeça, porque meditação você pode fazer sentado na poltrona, você pode fazer caminhando na rua, você pode fazer ou deitado. Então, eu digo que realmente qualquer pessoa pode praticar. Às vezes, a prática física, né, com alguns ajustes aí. E é uma ferramenta super transformadora e poderosa, né? Eu tinha bastante dificuldade, Fê, em praticar a meditação por questão mesmo de acalmar a mente, essa rotina agitada e os pensamentos o tempo inteiro aqui presente. Mas a partir do momento que eu me concentrei e realmente comecei a praticar a meditação, algo se transformou na minha vida e para muito melhor, assim, uma conexão muito mais forte em relação ao meu corpo. Então, a minha saúde também ficou muito mais nítida. O que eu precisava ali estar atuando, o que eu precisava olhar com mais cuidado e o que já estava bom, que eu precisaria manter. Isso fez bastante diferença para mim e eu acredito que pode ser algo que pode transformar vidas como um todo, né, Fê? Com certeza. Eu acho que o yoga, ele te dá eu falo que essa clareza mental, né? De você se parar, de se colocar de fora da situação, né? Porque a gente está ali no cotidiano sendo bombardeado por diversas solicitações, né? De estímulos de todos os lados, né? Redes sociais, solicitação do marido ou do namorado, no trabalho, enfim, tem diversas solicitações, a gente está sendo bombardeado o tempo todo com isso, e é muito raro a gente ter se proporcionar um momento de pausa para olhar para dentro e validar, tipo, tá, mas isso toda essa cobrança, né? Tudo isso está me levando para que caminho? É o caminho onde eu quero chegar? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer,
Ela nunca nem teve tempo de fazer essa pausa e refletir, né? O que ela está fazendo com a vida dela, para onde as escolhas dela estão levando ela. Então, eu acho que sim, eu acho que é por isso que é tão transformador, porque vai muito na contramão do que o mundo lá fora está nos solicitando, assim, né? A construção da sociedade, assim, ela vai num caminho e o yoga vai meio no contrafluxo, assim, né? Ele fala, calma, pausa, para, né? Não precisa, aonde você está indo com tanta pressa? E é muito interessante, assim, porque quase todo mundo vocês já devem ter passado por isso, assim, de estar ali fazendo a meditação ou um relaxamento e ter algum tipo de pensamento. Ai, cara, mas eu tô aqui perdendo tempo fazendo isso enquanto eu podia estar resolvendo isso, aquilo. Tipo, não, né? Esse pensamento de, tipo, tô perdendo tempo parado, né? Você se sente culpado por não estar fazendo nada, só que, tipo, a gente também precisa do ócio, né? Nossa, Fê, e você falando sobre isso, me veio à mente algo que eu tô pegando assim para minha vida também, de olhar para o movimento como algo, não como uma competição ou uma corrida, então que eu tô sempre correndo, preciso estar sempre correndo. E olhar para esse movimento com mais carinho, com mais cuidado, no sentido de que, às vezes, um passo para trás, ele vai me levar para a direção que eu quero, e esse passo para trás, ele também é um movimento, né? Eu não preciso sempre estar linearmente correndo ali e sempre à frente, sempre ali, sem olhar para os lados. Esse movimento mais intuitivo também e mais dedicado, com esse olhar mais atento, é algo que também veio para mim através do yoga. O que eu ia falar tá muito alinhado com o que a Amanda falou. Esse estar parado, essa sensação de eu não estou fazendo nada, na verdade não é que você não tá fazendo nada, você tá fazendo uma limpeza mental, uma limpeza emocional e energética e até física, né? Para que a partir dali você consiga fazer tudo com uma qualidade melhor, com até os seus movimentos físicos, a sua postura física, o que você vai pensar, o que você vai decidir. Então não é uma pausa de quem não está fazendo nada, é uma pausa para um preparo para um dia melhor, né? Ou aí eu não sei, eu gosto muito de fazer pela manhã, mas eu sinto que já me prepara para ter um dia que vai fluir de uma forma melhor. Essa pausa, ela permite que a gente faça as coisas com mais presença. Porque olha que é a famosa atenção plena, né? Então, você estar atento ao que você está fazendo. Porque a gente pode estar aqui conversando, por exemplo, e não estar em atenção plena. A gente pode estar falando aqui e estar pensando em outras coisas. E não estar aqui real, né? Então, você não está fazendo aquilo com atenção plena. E aí é isso que eu falo, que é o levar o yoga para fora do tapete, né? Porque é você levar essa atenção plena para tudo que você faz. É fácil? Não, não é fácil. É porque são anos de estímulos contrários a isso. Mas, biologicamente, a gente é programado para isso. Porque pensa lá nos nossos ancestrais, né? Na época, volta bem lá atrás, na época das cavernas, né? O homem ia caçar e ele tinha o quê? Ele tinha que estar atenção plena naquele momento. Porque um descuido, pronto, ele virava a caça e não o caçador, né? Então, assim, biologicamente, a gente tem esse chip instalado de desenvolver a atenção plena, né? Só que a gente está muito destreinado, por isso que é importante esse treino da meditação realmente e da prática do yoga é um caminho, né, para nos ajudar a restaurar essa capacidade que a gente já tem. E também, se a gente for olhar por um outro lado bioquímico, assim, todo o processo que acontece no nosso corpo quando a gente medita, quando a gente pratica yoga,
é muito maravilhoso, assim, né? A repercussão que isso tem na nossa saúde, na nossa imunidade, para trazer mais qualidade de vida, né? Fernanda, você falou um pouquinho de caminhos aí, eu quero aproveitar essa deixa. No yoga existem 8 caminhos que são variados, né, e que podem ser aplicados em várias áreas diferentes da nossa vida. E você falou que a parte física é só uma fatia da yoga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente desses 8 caminhos e como a gente pode colocar no nosso dia a dia de uma forma simples e clara, prática. Bom, tem é super conhecido, né, essa divisão do yoga em 8 partes, né? Ela tá lá no Yoga Sutra de Patanjali, que é uma obra bem conhecida. Foi ele que instituiu assim essas categorias. Então começa lá embaixo com os yamas e niyamas, né? Que seriam os preceitos éticos, né, a parte filosófica do yoga e a parte ética. Então a forma, como você se comporta com você mesmo e com o mundo à sua volta. Então é como se fosse, associando com a Bíblia, os 10 mandamentos. É um código de ética, né, uma forma de atuar no mundo. Então depois a gente não vai aprofundar aqui, mas quem tiver interesse depois procura sobre esse assunto, yamas e niyamas, que você vai entender um pouquinho sobre esse código de comportamento e de conduta. E é muito engraçado pensar nisso, porque por que isso é necessário, né? É necessário porque a nossa sociedade está totalmente corrompida, então é muito importante a gente restaurar isso. E depois tem a parte do pranayama, né, que seriam, ou melhor, a parte das posturas, né, a prática física, então, que é importante, né, a gente, como foi falado lá no início, essa questão de atividade física mesmo, de movimento, é muito importante para a nossa saúde. Embora o yoga não seja uma atividade física, mas ele contém atividade física, né? Contém a parte corporal dentro. Que é o mais conhecido, né? É o mais conhecido, exatamente. Até porque, como diz uma professora minha, selfie de meditação não dá ibope, né? Você não faz uma selfie, tô meditando, ou no relaxamento, não dá pra fazer. E brincadeira à parte, mas assim, e também é o que a gente consegue, vamos dizer assim, externalizar a evolução, né? A parte das posturas. Então você consegue ver ali que quando você começou, você conseguia chegar com a sua mão no joelho, e depois de um tempo de prática, você consegue chegar com a sua mão no chão. Pode parecer uma coisa boba, né? Mas essa evolução que a gente vê na imagem, com certeza ela representa muitas transformações que aconteceram internamente para aquela pessoa que se dedicou, né? Que foi ali que praticou. Então, não é só uma questão física. Com certeza, essa pessoa que passou por essa transformação, como a Amanda falou, né? Muita coisa internamente mudou ali na vida dela, e isso se reflete na parte física. Então, as posturas é uma parte da prática que vai te trazer mais flexibilidade, mais força, mais resistência, isso físicas, né? E também emocionais e mentais, né? Porque quando você conquista mais flexibilidade no teu corpo físico, com certeza isso vai se refletir em mais flexibilidade no teu comportamento, né, na tua forma de pensar. Então, um influencia o outro, eles estão conectados, né? Corpo e mente é uma coisa só, embora seja um conceito difícil de entender, mas é uma coisa só. E além disso, tem o pranayama, que é as técnicas respiratórias. Então, a maioria das pessoas respira de uma forma muito superficial, muito insuficiente. Então, reaprender a respirar é muito importante, é uma ferramenta do yoga muito importante, os respiratórios, que são não só técnicas para reeducar a respiração, mas para aumentar, né, para expandir a tua energia biológica, a tua energia vital.
Então, pranayama é isso, é aumentar a vitalidade. Ô Fê, e é algo que a gente não se dá conta no dia a dia, muitas vezes, né? A gente nem percebe, porque são movimentos involuntários, então a gente não vê o que está acontecendo, mas, como você disse, né? A maioria das pessoas não sabe respirar dessa maneira, de trazer mais vitalidade, de trazer mais energia para o nosso corpo. É uma prática super gostosa também de fazer. Eu gosto muito de fazer essas práticas respiratórias. Eu adoro também os respiratórios, e eu acho que ela é a ferramenta, assim, principal para puxar a gente pro aqui e pro agora, sabe? Porque quando você tá ali, é uma âncora muito poderosa, assim, de trazer pro momento presente. Porque ela é muito física, né? Então, assim, quando você tá ali divagando nos teus pensamentos, se você focar na tua respiração, você vem pro momento presente, né? Ela consegue te tirar de uma crise ali, né? Às vezes você tá num momento tão... Eu sinto isso, é imediato. Às vezes você tá num momento de aflição e aí, de repente, você começa a fazer a prática respiratória e vai baixando devagar. Vai desacelerando, né? É muito interessante, assim, a respiração tem um impacto muito rápido, assim, um efeito muito rápido. E se você pratica, né, com regularidade o yoga e os pranayamas, ela é uma ferramenta, assim, porque para quem não pratica, simplesmente parar e respirar ali por 5 minutos vai ter um efeito. Mas para quem já pratica, vai ter um efeito potencializado. Por quê? Porque aquilo já está incorporado, né? Já é tua ferramenta pessoal, assim. Então, é mais fácil tu alcançar aquele estado de paz interior, de aquietamento, né? É mais rápido de acessar. Para quem já pratica, 5 minutinhos é o suficiente. Para quem não pratica, precisa de mais tempo para conseguir entrar nesse fluxo, assim, para voltar para o eixo. Porque a gente tem vários episódios, né, ao longo do dia, do nosso dia a dia. Então, sei lá, você acordou, aí teu filho fez uma birra histórica e, né, fez ali teve um acesso e aí você, tipo, já fica, né, já sai do eixo ali, né, aquilo já não, porque assim, as emoções não quer dizer que a gente pratica yoga e a gente não sente raiva, a gente não fica irritada, a gente não sente, né, a gente, natural, a gente vai sentir isso, mas a grande questão é, o que eu vou fazer com esse sentimento? Né? Como é que eu vou lidar com isso que eu estou sentindo? Então, a meditação, ela nos ajuda a aumentar esse tempo de resposta, de você perceber, tá, eu estou sentindo raiva, mas de pensar, tá, mas ele é só uma criança, né? Ele tem 4 anos, no meu caso, né? Ele tem 4 anos, eu tenho 40, então eu sou adulta, eu tenho que regular minhas emoções aqui, né? E dar uma resposta que seja aceitável. Beleza, isso gera um desgaste, gera, e aí, como é que eu faço para voltar para o meu eixo? Eu posso fazer, você pode sair lá fora, respirar profundo 5 vezes, restabelecer e aí voltar para aquela situação. Só que às vezes, se a gente está tão no piloto automático, a gente não faz isso de, deixa eu ir ali fora respirar, ou uma situação no trabalho, tipo, deixa eu ir no banheiro, se tranca lá no banheiro, né, se acalma, e daí volta para a reunião. A gente já sai atropelando, já sai respondendo, já sai, tipo, reativamente dando uma resposta que não é legal. Ou o contrário, se a gente tem uma tendência de ser mais fechado, de guardar as situações, né? Então, você fica guardando tudo para você. E aí você vai somatizando aquilo, essas mágoas no teu corpo, né? Então, para essa pessoa, o yoga vai ajudar ao movimento contrário de, não, às vezes o que ela precisa é ser mais reativa, é dar respostas, é não guardar para si, né? É reagir àquela situação e não ficar guardando. Então, eu acho que isso faz parte
do processo de autoconhecimento. É a parte mais difícil. Exatamente. Porque o asana, que é o físico, que é o que você falou, que as pessoas fazem aquela foto bonita, né? E colocam lá, na invertida ou em qualquer outra postura, ele é muito sedutor e as pessoas vão para a prática achando que a prática é isso. Só que toda essa parte que você acabou de falar, que é de você aprender a se observar, pensar antes de lidar com os seus sentimentos, colocar tudo isso no seu dia a dia, isso também é yoga e isso é a parte mais difícil, né? Muita gente não pratica essa parte. Exatamente. E assim, só que eu acho que daí essas pessoas ficam, eu falo que fica só, é que nem você ir num banquete e ficar só com as migalhas. Você não vai desfrutar do banquete todo que tem ali, né? Porque senão a gente vai ficar sempre só na superfície. Se a gente você não vai aproveitar todo o potencial que a prática tem a te oferecer, né? Então eu acho que é válido, né? Mas assim, eu recomendo que você encare aí mergulhar, né? E olhar para dentro, porque é uma transformação que é importante, assim, é um movimento que de alguma forma você vai ter que lidar com ele em algum momento, seja através do yoga, seja através da terapia, seja através, né, ou dos dois em conjunto. De alguma forma a gente vai precisar em algum momento olhar para as nossas dores, né, olhar para o que a gente está vivendo, assim. Eu acho que esse movimento de olhar para dentro eu vejo assim que, se não, para que a gente está aqui, né? Pensando assim, para que, né? Acho que a vida é um grande presente e eu acho que é como assim nosso dever, assim, a gente buscar isso, né? Buscar essa evolução, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Ô Fê, e isso que você trouxe, eu vejo a ligação muito forte com o outro caminho, que é da pranayama, né? Que da ligação do equilíbrio, da energia, das respirações, toda essa conexão também. Sim, exatamente. E aí, voltando ali para dos 8 caminhos, né? Então, daí tem o asana, o pranayama. Depois, os 4 últimos são, vamos dizer assim, estágios da meditação, né? Que seria o pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então, quando a gente começa a colocar os sentidos para dormir, né? Então, a gente começa a desacelerar os estímulos externos e voltar a atenção para dentro. Aí depois, dharana, que é a concentração. Então, que é você se concentrar em uma só coisa. Então, se concentrar na tua respiração, por exemplo, pode ser a tua âncora ali, de meditação, né? Depois, o próprio estado meditativo. E aí, é muito interessante isso, porque a gente fica, às vezes, esperando que algo vai acontecer, né? Na meditação. Que vai acontecer alguma coisa mágica, né? E que eu vou parar de pensar. Então, e aí a gente fica sempre querendo alcançar. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra até estágios, assim, porque a gente fica meio que... Não é assim, não é como se fosse, tipo, agora desliga os sentidos, agora se concentra na respiração, agora para de pensar, agora eu sou uma pessoa iluminada. Não é assim. É um processo, assim, e é subjetivo. Para cada pessoa vai ser uma experiência. Então, eu acho que não dá muito para a gente rotular, assim, o que é. Mas esses últimos 4 passos aí do Yoga de Patanjali se refere à prática da meditação em si, né? E o objetivo principal da meditação, que é a gente poder enxergar com clareza as situações, a realidade que a gente está vivendo. Então, essa é a minha realidade. Eu tô feliz com ela? Tá legal, beleza. Não, tem tal coisa que não tá legal, né? Tipo, né, algumas coisas estão legais, ou isso aqui não tá tão legal. Não tô tão feliz com esse movimento aqui que tá acontecendo na minha vida. O que eu posso fazer para mudar? Né? Então, é assumida essa responsabilidade de, sim,
Eu posso fazer alguma coisa? O que está ao meu alcance fazer? E é aí que começa o movimento de mudança e de transformação. Mas eu acho que o principal objetivo é isso, é nos fazer ter essa capacidade de enxergar a realidade que a gente está vivendo, né? E eu acho que o desafiador também é que muitas das pessoas com quem a gente convive não têm esse conhecimento, né? Então é um grande desafio para a gente também, né? Lidar com... Porque isso também é um fator importante. A forma como a gente se relaciona reflete muito a nossa... vamos dizer assim, se o yoga está ou não fazendo efeito, né, na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas com quem a gente convive, elas vão perceber que a gente está diferente. Ou que a gente está mais calmo, ou que a gente, ou que a gente está com mais paciência, ou que a gente está mais dinâmico, mais ativo, né? Então, as pessoas com quem a gente convive, elas trazem muito esse dado, essa informação, assim. Às vezes a pessoa nem sabe que você está fazendo yoga, mas ela percebe que você está diferente. Então, eu acho bem interessante, assim, a gente observar quem convive, qual é a percepção que as pessoas que convivem com a gente estão tendo, né, a nosso respeito, assim, é bem interessante. Ô Fê, e dentro do seu programa, você sempre traz aulas específicas para os meses, estações do ano, fases da lua, o ciclo menstrual. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre como que a gente pode sintonizar o nosso movimento com o movimento da natureza externa e interna também? Bom, eu acho isso bem interessante, principalmente para nós mulheres, né? Porque a gente tem essa questão interna de menstruação, né? Então a gente passa por... Eu acho que vocês já falaram sobre isso aqui no Natural Pod, acredito que sim, né? Sobre ciclo menstrual, fases da lua. Então, acho esse movimento super importante de autoconhecimento, porque aí você vai observar que começar um primeiro movimento, pode ser um primeiro movimento de autoconhecimento, né? Você observar como você está em cada fase do teu ciclo menstrual, né? Como isso influencia na tua energia, na tua vitalidade. E aí a gente pegar essa informação e associar com... se eu estou numa fase mais introspectiva, eu vou procurar organizar a minha vida para que naquela fase mais introspectiva eu tenha menos compromissos externos, né? Sempre que possível, né? A gente procurar ter essa inteligência, assim, de os movimentos que eu tenho que fazer para fora, a gente vai procurar colocar fazer a nossa agenda ali de acordo com a nossa lua interna, né? Então eu gosto muito de seguir isso e daí coloco essa proposta também dentro dos calendários lá do yoga. Tem um calendário que é só para quem quer seguir realmente essa experiência das fases da lua, né? Então, práticas mais indicadas para um período de lua nova, para um período de lua crescente, de lua cheia, de lua minguante, porque a gente é diferente. Mesmo quem não menstrua, por exemplo, eu não menstruo mais, ou os homens, eles também sofrem essa influência da lua, essa influência de diferença na nossa energia conforme esse movimento da natureza, ou mesmo no inverno, nas estações, né? Então toda a natureza, a gente faz parte dela, então a gente é influenciado por ela. Eu acho muito a gente perdeu muito por se desconectar disso, né? Por querer ter uma vida artificial, de achar que não, tem que ser, principalmente nós mulheres, né? Eu acho que porque a gente é cíclica, a gente é linear, a gente não é linear, a gente é cíclica e a gente quer ter a mesma produtividade que um homem tem, que não é tão não passa por essa oscilação hormonal ao longo do mês. A gente quer ser produtiva o mês inteiro.
E a gente não é assim, e a gente só vai se frustrar fazendo isso, né? Então, comigo aconteceu uma coisa até essa semana, inclusive, assim, eu tinha que gravar algumas aulas, e aí eu fiquei menstruada, tipo, na terça-feira. E era o dia, na terça não, na segunda. Aí na terça era o dia que eu tinha planejado para gravar as aulas. Só que como eu sabia que ao longo desse mês, por exemplo, eu tinha 2 programas de aulas para gravar. O mais intenso eu gravei lá na lua crescente, que eu estava com mais energia, mais disposta. Esse, eu já sabia que eram aulas mais tranquilas, eu deixei para essa última semana. E mesmo assim, no dia, tipo, eu tava com menos energia. Só que aí a inteligência do autoconhecimento. Eu falei, não, eu vou gravar o que eu conseguir, mantendo, até quando eu conseguir manter a minha energia alta, porque eu acho que isso transparece muito no vídeo também. E quando eu acabar, eu vou me dar um mimo, eu vou me dar um presente. Tipo, eu vou eu vou sair para almoçar num lugar gostoso, eu vou depois tomar um café. Então, tipo, tudo isso é você conhecer o teu corpo, saber que tu tem as tuas obrigações ali, né, de cotidiano, de dia a dia, e saber dançar essa música, né? Eu acho que isso é o bonito do autoconhecimento, assim. E eu atribuo muito disso ao yoga na minha vida, assim. E eu procuro levar isso para os meus alunos também, para as minhas alunas também. E essa ideia toda, né, de acompanhar a ciclicidade do nosso movimento externo com o movimento interno tá correlacionado, é o que me fez, assim, me apaixonar mesmo pelo yoga, né? Porque não é só esse movimento, é um estilo de vida mesmo que engloba diversas áreas, diversas frentes. E esse é realmente o tipo de movimento que eu acredito e que eu comecei a praticar na minha rotina, que faz total sentido, Fê. Hoje eu faço yoga por volta de 3 vezes por semana. Eu mesclo ali com o Pilates também. E eu comecei a praticar nesse sentido porque eu não me adaptei bem àquela rotina da academia. Eu não me sinto confortável naquele ambiente. Para mim, aquele modelo não faz sentido para me motivar a me exercitar além do meu condicionamento físico, que é o que eu busco hoje, né? Que eu encontrei no yoga. Então, para mim, esse foi o maior sentido, assim, do movimento, né? E de me manter constante nesse movimento diário. Para você, Sara, como que tá sendo a sua prática de movimento? Eu sinto que o autoconhecimento que me levou para a yoga, não foi a yoga que me levou para o autoconhecimento. Eu já sabia que eu estava indo procurar uma atividade física que ia mexer com a minha energia, que ia me trazer paz mental, né? Ia me trazer ferramentas para construir essa paz mental. Então eu já fui com sede ao pote e hoje eu tento fazer yoga todo dia pela manhã. Mas eu acho que muito dentro disso que a Fernanda falou, de entender como eu funciono, entender as necessidades da minha rotina, hoje eu me permito ser mais maleável e mais fluida. Então eu entro nessa lógica de tentar fazer todos os dias pela manhã, mas eu sei que provavelmente no domingo eu não vou fazer, porque eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Tem dias que eu preciso sair muito cedo de casa, então eu faço só uma saudação ao sol e eu sinto que aquilo já me traz uma energia, né? Me traz um preparo para continuar o dia e eu vou me ajustando. Tem dias que eu só tenho 10 minutinhos, então eu vou lá no programa da Fernanda, procuro a aula que me ajuda a fazer essa renovação da energia e esse despertar físico também, né? De 10 minutinhos e faço os 10 minutinhos. Dentro dessa lógica do ciclo menstrual, tem dias que a gente não tá bem, que o corpo tá pedindo cama, que a barriga tá doendo, você tá com cólica, você tá com indisposição física. Então, nesses dias eu vou lá e faço uma meditação, faço uma respiração. Então, eu tento separar pelo menos 10 minutinhos para cuidar
de tudo isso, né? De tudo isso que é quem eu sou, que é o meu corpo, a minha energia, a minha parte mental e emocional. E queria trazer uma experiência que eu tive muito interessante. Teve um período da minha vida que foi muito difícil e eu já fazia terapia, sigo fazendo. E toda vez que eu ia fazer terapia, eu contava para minha terapeuta alguma coisa que eu tinha entendido na hora da yoga. E aí teve um período muito crítico que eu passei, que eu tava com um emocional muito ruim, muitos problemas, que eu passei uma semana que eu só sentava naquela posição de perninhas cruzadas e chorava. E chorava, porque era o que eu conseguia fazer. Até o momento que eu consegui passar por aquela situação com a ajuda da minha terapeuta, com a ajuda do autoconhecimento, eu consegui me acolher e foi muito especial. Eu posso dizer que aquela semana que eu passei chorando sentada no tatame me acrescentou até mais do que uma semana que eu fiz a prática física de forma super intensa, que eu consegui fazer uma postura que eu queria muito fazer e estava treinando a parte física para isso. Então, a yoga me levou para um lugar muito especial do acolhimento, tanto físico como emocional, como mental. E essa experiência eu acho que vale muito a pena tentar começar, sabe? É uma construção. Então, tudo isso foi construído a partir do momento que eu dei o primeiro passo e resolvi que eu ia começar a fazer a prática com frequência. Às vezes eu não consigo fazer tantas vezes, às vezes sim. E assim a gente segue, né? Exatamente, exatamente. Que legal você compartilhar isso, porque é isso, né? Você abriu um espaço ali só para sentir, né? Sentou, tipo, e chorava. É uma limpeza também, né? Eu queria até, essa é a minha dica até para quem quer começar a movimentar o corpo, a movimentar a mente, a movimentar a vida. Só começa e faz do jeito que você consegue dentro do que o seu corpo e a sua mente te permitir. Fernanda, eu queria que você deixasse uma dica para a gente também, para quem quer começar. Como dar esse primeiro passo? Como é que faz? Bom, para quem quer começar no yoga e nunca praticou, né? Eu recomendo, assim, é claro que hoje em dia a gente tem muitos canais no YouTube, tem né? E muita gente começa por ali, mas eu recomendo, assim, quer começar mesmo, eu acho que para você ter resultados e para você ter segurança, eu recomendo procurar um professor. Seja, se você tem na sua cidade, se você pode praticar na sua cidade, procura um professor, procura um estúdio, procura algum lugar, ou se você não, eu quero fazer, não posso, ou para mim fica melhor fazer em casa, escolhe um programa online e segue, né? Mas principalmente escolhe um que você tenha acesso a esse profissional, assim, que você possa tirar dúvidas, né? Que você possa ter alguém para te orientar nessa jornada. Pode falar do seu, pode falar como funciona, pode deixar o jabá aí. Então tá. Não, falo, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho o Yoga Diário, que é esse programa que tem aulas gravadas e tem as aulas ao vivo 2 vezes por semana. Então, vejo os alunos, eu, né, tiro dúvida, faço alguma correção de execução, de alinhamento, ou tem a troca também, a partilha de experiência, de como se sentiu. Isso é muito válido. Tem o grupo dos alunos no Telegram, onde eles interagem comigo também. Então, isso é muito legal. E o programa em si, mesmo que você não possa estar ao vivo, né, que você siga o programa das aulas gravadas, ele é construído pensando nesse passo a passo de quem nunca praticou, né, fazer ali a primeira sequência. Então, aprender a fazer as posturas desde o mais básico até as mais avançadas, falando das posturas, e seguir ali para que o aluno tenha autonomia, essa autonomia que a Sara falou, né, de chegar e falar assim, não, hoje o que eu preciso é uma prática mais introspectiva, então eu vou fazer essa prática. Não, hoje o que eu preciso é só sentar e respirar, e ele já sabe fazer a respiração, né, fazer aquelas técnicas
para desenvolver também essa autonomia de saber o que fazer, né? Então essa é a proposta do yoga diário. Então a minha recomendação é: procura um profissional para te ajudar, procura um programa sério, né? Um programa que você confie para você seguir. E se você se fosse uma dica, assim, comece. Então, não, eu não posso agora nesse momento. Começa com o básico do básico, assim, aprende a saudação ao sol, pelo menos, pratica ela como prática física e aprenda alguma técnica respiratória, faça alguma meditação, sabe? Começa pelo básico, assim, não queira começar fazendo coisas avançadas, né? Começa do começo, começa pelas coisas mais simples, mas se mantém em movimento. Começa pelo simples, cada dia um pouquinho. E uma dica que eu gosto assim, muito de dar é determinação, sabe? Decide que você vai começar e começa. Dá o primeiro passo. Eu vejo dessa forma: escolhe um horário, que nem se fosse compromisso de trabalho, né? Porque você fala, eu vou fazer quando der, não vai fazer. Então, escolhe um horário, o horário da sua prática, seja, vou fazer, né, não precisa ser rígido, tipo 7 horas da manhã, mas, vou fazer sempre que eu acordar, na primeira coisa do dia. Ou, sei lá, vou fazer quando eu chegar do trabalho. E se compromete com isso. Então, escolhe um horário, escolhe um lugar na tua casa, se tu vai fazer em casa, tipo, né, onde vai ser o teu cantinho ali de prática, né? Já deixa tudo que você precisa ali para ficar mais fácil, para não ter desculpa e para você, tipo, esbarrar no tapete, né? Tipo, se lembrar de que é para fazer. Então, acho que essas duas dicas, assim, de escolher o horário e definir o lugar dentro de casa ajuda muito. E aí ajuda muito saber o que fazer, né? Quando for desenrolar o tapete. Então, daí é que entra a orientação, o programa de aulas. Fê, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais? No Instagram é yoga.diario_. E no YouTube é youtube.com/Fê Rengel Yoga. Eu quero te agradecer muito por essa conversa, por esse bate-papo super gostoso, por ensinar a gente várias coisas, novidades sobre o yoga. E as nossas indicações vão estar todas aqui na descrição do episódio. Obrigada, Fernanda. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!